por que você acredita em Jesus? Por que você acredita em Jesus? As respostas são muito variáveis, né? Eu acredito que Jesus é bom, eu acredito que Jesus é eterno, eu acredito que Jesus morreu por mim, eu acredito que porque Jesus é maravilhoso, eu acredito porque... Você ouve todas as respostas, porque Ele morreu na cruz, porque Ele ressuscitou, eu acredito. Mas, se você der essa resposta a uma pessoa aí fora, a pessoa te pergunta, e Pedro fala assim: estai, pois, sempre preparados para responder com mansidão a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Gênesis 3,15. Pedro 3,15. Estai, pois, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que você crê em Jesus? O ímpio te pergunta: por que você crê em Jesus? Você vai falar: porque Ele é bom. Não convenceu ninguém. Porque Ele morreu por mim? Convenceu ninguém. Porque Ele é Deus? Mas como Ele é Deus? Convenceu ninguém. Qual a resposta que você dá a essa pergunta? Então agora eu vou te dar a resposta. Eu vou te dar a resposta para que você entenda definitivamente e não tenha mais qualquer dúvida sobre isso, tá bom? Não tenha mais dúvida ao responder. Olha, a barreira do pecado cresceu. O homem está isolado, separado de Deus. Deus fala: filho, e agora? Como nós vamos fazer? Faz assim: pai, envia a mim. Envia que eu vou lá. Mas se você for, eles vão te matar. Eu morro, não tem problema. Ele já veio sabendo que ia morrer. Então Jesus nasce neste mundo do pecado, porque foi um homem que entregou este mundo para Satanás e seus demônios. Então um homem tinha que resgatar. Jesus tinha que nascer como homem. Ele tinha que nascer como homem para resgatar. E ele nasceu de uma virgem para não ter a raiz adâmica do pecado em si. Jesus nunca conheceu o pecado, nem mesmo na sua genética, nem mesmo na sua descendência. Por quê? Porque ele não foi gerado por homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E uma virgem que nunca tinha cometido pecado algum. Então Jesus nunca conheceu o pecado, de maneira absoluta nenhuma. Jesus conheceu o pecado. Aí o que acontece? Jesus vem a este mundo. Jesus vem a este mundo. Os homens cospem nele. Os homens colocam coroa de espinho na cabeça dele. Os homens crucificam ele. Os homens blasfemam dele. Nós estamos falando de Deus, irmãos. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de Deus. Os homens blasfemam dele. Os homens cospem nele. Os homens chicoteiam os homens colocam ele numa cruz e colocam um prego na sua mão ou no seu punho, ou seja lá de que forma for. Os homens o crucificam. Eu pergunto para você, Romanos fala que o salário do pecado é a morte, 6,23. O salário do pecado é a morte. Jesus poderia morrer, irmãos? Não. Quem poderia tirar a vida de Jesus? Povo judeu? Eu, você? Quem poderia tirar a vida de Jesus? Ninguém, queridos. É impossível alguém morrer sem pecado. É impossível. O salário do pecado é a morte. Jesus não podia morrer. Mas ele veio para morrer, e agora? Como é que ele faz? Como é que vai morrer alguém que nunca pecou? Muito simples. Assumindo o pecado de toda a humanidade sobre si. Quando ele assume todo o pecado, todo, eu estou falando todo, dos pedófilos, dos homossexuais, dos assassinos, dos bandidos, dos drogados, dos traficantes, das prostitutas, dos homossexuais, todo o pecado caiu sobre Jesus. Por quê? Porque ele morreu pendurado numa cruz. E a Bíblia fala, lá em, acho que é Deuteronômio, se eu não me engano, a Bíblia fala assim:
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus vai para o madeiro, é pendurado. Ele se fez maldito, ele se fez maldição. Naquele momento, ele recebe todo o pecado da humanidade sobre ele, e Deus Pai vira as costas para o Filho. Por quê? Porque Deus é santo, puro, totalmente puro. Deus não pode ter uma manchinha de pecado em Deus. Então, Deus não podia suportar ver o seu Filho daquela maneira. Vocês estão seguindo, acompanhando o raciocínio, irmãos? Amém? Aí o que acontece? Jesus na cruz clama: Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento é o homem, o Filho do homem na cruz. Naquele momento é o homem na cruz. Homem, porque Deus saiu fora, ficou o homem Jesus, com todo o pecado da humanidade sobre ele. Ele morre, aí ele pode morrer, porque ele assumiu pecados. Quando ele morre, ele desce. Para onde vão os pecadores, irmãos? O inferno. Seol, Hades no grego, Seol no hebraico. Jesus, quando se faz pecador, ele assume os pecados e vai para onde vai todo mundo que pecou. Ele vai lá para aquele lugar, para o Hades, cheio de pecadores. Só que lá no Hades havia uma divisão, né? O lugar dos justos e o lugar dos injustos. Moisés estava de um lado e os injustos que existiram estavam de outro lado. Jesus foi para o lado dos justos, é claro. Mas ele chegou naquele lugar onde foram todos os pecadores, e Deus Pai olha para o seu Filho. Deus Pai olha e fala assim: eu não posso deixar o meu filho nesse lugar, porque ele me obedeceu. Ele não está lá por mérito pessoal dele, pelo pecado dele. Ele está lá porque ele assumiu os pecados. Eu não posso, por um princípio de justiça, eu não posso deixar o meu filho lá. Então o que Deus faz? Você nunca vai ver na Bíblia que Jesus se ressuscitou. Nunca. Isso não existe na Bíblia. Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Isso você vai ver sempre. Deus Pai traz Jesus de volta à vida, ressuscita Jesus. O Filho de Deus, Deus Pai vai lá e tira o Filho dele daquele lugar terrível. Sabe o que acontece aí? Se um Filho de Deus que assumiu pecados, que se fez pecador, um Filho de Deus ressuscitou, todos os filhos de Deus ganharam o mesmo direito. Amém. Glória a Deus. Se um filho, vou repetir, hein? Glória a Deus. Se um Filho de Deus ganhou o direito, por justiça, de ressuscitar, todos os filhos de Deus ganharam o mesmo direito. Aleluia! Você, eu, toda a humanidade ganhou esse direito. Só tem uma condição: tem que ser filho de Deus, porque Jesus é filho de Deus. Tem que ter essa condição, tem que ser filho de Deus. Se você não aceitou Jesus, não recebeu Jesus na sua vida, no seu coração, você ainda não é filho de Deus. Você só vai ser filho de Deus crendo em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Senhor, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. Com a boca você confessa. Você tem que confessar: eu sou de Jesus. Porque quando a pastora faz apelo aqui, quem quer receber Jesus, vem aqui para frente. Porque você está indo demonstrando: eu recebo Jesus, eu recebo Jesus. Com
e confessou com a boca: eu recebo Jesus. Se você nunca fez isso, porque tem gente que nasceu no Evangelho e nunca fez isso, e acha que está tudo certo. Não está tudo certo. Você tem que vir e receber Jesus. Eu recebo, eu declaro com a minha boca: eu recebo. Você confessa? Confessa. Você confessa que é um pecador? Confessa. Você confessa que Jesus morreu e ressuscitou? Confessa. Tá bom, será salvo.